Por que devemos reproduzir a dor do nosso paciente na nossa avaliação? Esse é o tema de hoje do nosso Fisiortopedia Responde, aquele quadro onde a gente responde as perguntas da plataforma do Fisiortopedia, dos nossos cursos de pós-graduação, da Star Cursos, e dessa vez essa pergunta veio das certificações, no caso da de lombar. Então essa pergunta ela é super interessante, ela parece muito simples, e eu vou até ler como o aluno colocou aqui, porque ele colocou de uma forma muito simplista, né? Por qual motivo devemos tentar reproduzir a dor do paciente, em que isso ajuda no tratamento? Pergunta sincera, não me julguem. Com certeza não vou te julgar, até por isso que eu trouxe essa pergunta aqui, que ela é extremamente interessante e reflexiva, vamos pensar assim, né? Então, nossa base da fisioterapia, a gente foi sempre treinado para procurar a causa da dor. E vocês já estão cansados de saber, para todo mundo que está aqui no nosso canal, é nosso aluno, que essa questão de saber a causa da dor é uma questão falaciosa. A partir do momento que a gente entende os conceitos modernos da dor, a gente sabe que a gente não consegue entender e descobrir exatamente essa causa da dor. Então, dentro desse aspecto, a gente já foi treinado para sempre procurar o tecido em si que realmente estaria machucado, lesionado, alterado, e para isso conduzir o nosso tratamento. Então, a partir disso, se você for pensar, a gente teve todos os aspectos da avaliação física, que é a questão de entender as limitações causadas pela queixa, mas também essa grande força e grande esforço para a gente tentar encontrar o problema que o nosso paciente tinha e, a partir disso, realizar o tratamento específico baseado na estrutura que estaria alterada. E a partir disso, um dos grandes componentes que sempre foram feitos e reproduzidos e foi parte da nossa formação, grande parte da formação, foram os famosos testes especiais, que hoje a gente já entende que não são tão especiais assim. Então, a partir do momento que a gente vai entendendo toda a questão da qualidade dos testes em si, a gente vai entendendo que a maioria deles, essa qualidade não é tão interessante, e a parte mais interessante dessa questão é, mesmo que ele seja um bom teste, dê positivo ou negativo e a gente encontre uma estrutura, o que realmente muda no nosso tratamento como fisioterapeuta. Então, por isso que essa pergunta é extremamente interessante. Mas, ao mesmo tempo, que quando a gente está falando dessa situação, a gente pode ir para uma outra dimensão, para uma outra forma de observar isso, que o nosso modelo hoje mais multidimensional e até dentro dos conceitos modernos de dor, podem trazer de uma forma muito interessante. A partir do momento que a gente entende que esse paciente tem uma queixa, reproduzir uma queixa aumenta muito mais a nossa assertividade para entender que se aquele movimento, aquela queixa que ele está tendo está relacionado a alguma função do dia a dia. Então, nessa parte é muito interessante, porque quando a gente tem, e isso vai variar um pouco mais com o grau de irritabilidade do tecido do que o tamanho da lesão, a gente começa a mudar um pouco. Então, a gente fala muitas vezes que, por exemplo, no modelo de medo e evitação, a gente precisa entender esse entendimento da dor, do porquê que essa dor pode estar sendo causada pelo paciente, para conseguir fazer um processo educativo e fazer uma terapia de exposição. Então, a partir do momento que a gente consegue entender se está relacionado a algum tecido, sim ou não, ou algum movimento, a gente começa a conseguir ser mais assertivo na hora de fazer uma abordagem direcionada para o nosso paciente. Então, por isso que na hora que a gente está fazendo esse processo de avaliação, conseguir causar a dor do paciente acaba sendo um grande direcionador. Então, primeiro, a gente começa a entender, pergunta para o paciente, né? Você consegue reproduzir essa dor de alguma forma? Você consegue realmente provocar essa dor? E a partir dessa primeira pergunta, a gente começa a entender o quão vigilante o paciente pode estar ou o quão irritado aquele tecido pode estar. E a partir do momento que a gente vê essa função ou essa forma que o paciente está tentando reproduzir o sintoma, a gente começa a perceber alguma questão relacionada a se aquele movimento faz parte ou não da rotina dele de verdade. Porque muitas vezes você começa a perceber que são movimentos que o paciente tem dificuldade de reproduzir e dificuldade de encontrar. Então, é o que aprendi com meu grande amigo Padão, o famoso caçador, né? Então, ele fica caçando aquela queixa, aquela reprodução, de uma forma que ele faz uma vez, faz outra, vários movimentos estranhos, e aquilo não necessariamente reproduz o movimento. Então, você já começa a entender que aquele processo, aquele tecido ou aquela região está com uma irritabilidade provavelmente não alta, pode ser moderada ou baixa,
e que para causar isso pode ser que a gente não tenha um mecanismo tão claro. Então a gente já começa a entrar até um pouquinho e entender todo esse histórico da dor e como que essa dor está se comportando. Então a partir disso é muito importante, mas ao mesmo tempo tem algumas situações que o paciente não vai conseguir provocar. E a partir do momento que ele não consegue provocar, a gente tem que tomar um cuidado como nós, profissionais da saúde, impomos ou investigamos isso, porque senão nós seremos os causadores dessa vigilância. Eu gosto sempre de falar para os meus pacientes, ou quando eu dou aula sobre o assunto, para que, se a causa da dor não seja tão clara, que a gente não fique tentando achar a qualquer custo. Então, esse achar a qualquer custo, ele vai gerar uma hipervigilância na região dolorosa, o que acaba podendo prejudicar o paciente a longo prazo. Então, é muito importante que a gente não gere esse comportamento em nosso paciente. E várias situações onde eu já avaliei pacientes, eu não consigo nem reproduzir a dor, também entra em outro lugar um pouco mais complexa da intervenção, porque nessa hora eu não consigo direcionar ou achar alguma direção, né? Tem aquelas situações, são situações muito específicas, o paciente que relata a dor durante o 10º quilômetro, então já estou entendendo que tem um fator um pouco talvez mais provocativo, mas a longa exposição de alguma coisa, né? Mas tem situação que naquele momento, na clínica, no consultório, eu não consigo nem aumentar nem diminuir a dor. São as dores que eu acho que tem um pouco mais de complexidade, porque você perde uma linha de base ou um direcionamento de como que você pode intervir, como que você pode atuar. Então, é uma outra situação clínica que é extremamente importante a gente conversar, porque também isso acaba dificultando. Então, olha que bacana como essa pergunta que parece ser simples, ela parece ser não embasada, mas ela realmente pode levar a diversos raciocínios e pensamentos, né? Então, desde o nosso modelo antigo biomédico, como que a gente procurava isso, como que a gente avalia isso e como isso pode realmente fazer nosso tratamento ser mais assertivo e o que a gente não pode gerar no nosso paciente, porque a gente realmente precisa ter uma cautela para não gerar comportamentos desnecessários como a hipervigilância. Então essa pergunta ela é muito rica e muito complexa e a gente não teria uma resposta tão assertiva, mas é bem legal a gente pensar pelos cenários de como que nossa profissão foi construída, o que a gente foi treinado e o que a gente está tentando reconstruir agora dentro dos entendimentos modernos da dor. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Se alguma coisa ficou confusa, deixa aqui embaixo. Não deixa de curtir, comentar, mandar para todo mundo que possa se interessar e essa informação chegar para mais pessoas possíveis. Um grande abraço, até o próximo quadro. Valeu!